Muito bem, pessoal. Bom dia a todos, né? Primeiramente, agradecer ao professor Rodney, né, pelo convite. É um prazer estar participando aí desse evento. Então, vamos conversar um pouquinho sobre os parâmetros importantes, né, para a qualidade da imagem digital na radiologia. E nesse contexto, a gente vai falar, né, tanto da parte do raio-x, como da parte da tomografia e da ressonância. Muito bem. Não há nenhum conflito de interesse nessa apresentação, né? Nós vamos comentar alguns equipamentos, algumas questões de alguns consoles que serão mostrados ali, mas não tem interesse nenhum em, né, enaltecer algum fabricante ou desmerecer outro fabricante. Quando a gente fala, né, fazendo uma breve introdução aqui, comentando, né, de algumas tecnologias, a imagem digital na radiologia, ela envolve um processo matemático de cálculos de valores, né, da radiação, por exemplo, o quanto que a radiação é atenuada nos detectores. Seja isso o detector lá da tomografia, o flat panel da mamografia, o flat panel lá da radiologia digital do raio-x convencional. A grande questão é que esse raio-x, na maior parte dos detectores, pode ser que ele seja de conversão direta com selênio amorfo, ou a maior parte dos detectores que a gente tem são de conversão indireta, então onde o raio-x vem com as informações dos valores de atenuação, ele é convertido em luz. Essa luz, né, que a gente fala que é um sinal elétrico, ele é convertido, ele é digitalizado para então levar os dados para o computador. Então, todo esse processo, né, no raio-x acontece, né, tudo aquilo, todos os equipamentos que envolvem a atenuação do raio-x com a matéria, como a tomografia, a mamografia, o raio-x, ele difere um pouco da ressonância, porque na ressonância a gente tem o sinal que é baseado na quantidade de sinal que foi induzido na bobina. Mas a partir do processo em que eu tenho o sinal induzido na bobina, esse processo de conversão analógico-digital, a forma de reconstrução, matriz, FOV, pixel, isso tudo é igual para todas as modalidades. Mas para que tudo isso funcione, né, eu preciso ter um valor determinado para cada pixel, que vai compor a matriz. E para que eu consiga resolver essas equações todas de uma forma muito rápida, eu preciso ter, né, um computador que me traga agilidade nesse processo. Então, para que eu consiga resolver todas essas equações num curtíssimo espaço de tempo, é importante que eu tenha, né, uma capacidade de um sistema computacional bastante robusto. Uma vez que eu tenha, né, uma vez que eu tenha a informação, né, já adquirida do paciente, seja na tomografia, seja no raio-x ou na ressonância, todo o processo da informação precisa ser digitalizado. Porque a imagem que é gerada, né, esse sinal elétrico que ele é gerado, ele é um sinal elétrico analógico. Então, uma vez que eu tenho um sinal elétrico analógico, eu não consigo, né? Eu não consigo fazer com que o computador entenda isso. Então, eu preciso transformar esse sinal elétrico em uma base binária. Então, eu preciso de um conversor analógico digital. Esse conversor analógico digital pega esse sinal elétrico, que a gente chama de pulso elétrico, e transforma ele, né, em uma base binária, normalmente uma base em torno de 8 bits, né? E aí a gente tem, né, as nossas informações todas preenchidas por 0 e 1. Para que isso, então, o computador passe a entender isso, ou seja, a gente passa a ter números finitos, aonde o computador consegue fazer a reconstrução da imagem. Então, essas imagens, elas vão passar por um processo, né, de transformada, né? Muitas vezes a gente sabe que é adotado um nome bastante comum que a gente chama de transformada de Fourier, tá? E essa transformada de Fourier, ela faz com que a gente consiga, né, uma melhor reconstrução. Claro que nós não vamos entrar em miúdos dessa transformada, porque não é o objetivo aqui, mas sim fazer uma introdução, né? E para quem, né, já é profissional,
recicla, né, algumas informações, recorda algumas informações para quem está estudando, reforça, né, o que está sendo visto aí no curso técnico, no curso tecnológico. Então, essas correntes elétricas, né, elas precisam transformar em dígitos para que o computador entenda. A partir do momento em que eu tenho esses dígitos binários, né, aquela base binária digitalizada, é aplicado algoritmos matemáticos que são já presetados lá pelos fabricantes para que aconteça, né, o processo de reconstrução da imagem lá no sistema que a gente chama de reconstrutor. Então, a partir daí, todo esse sinal analógico que a gente tem aqui, esse sinal analógico, então ele passa a trabalhar como um sinal digital. Então, esse sinal digital, ele é um código binário que, a partir de algoritmos matemáticos, o computador consegue produzir, fazer a reconstrução das imagens. E aí, para que essas imagens elas atendam, né, para que essas imagens elas atendam a expectativa radiológica, cada pixel vai compor a nossa matriz, ele precisa ter um valor. Por que que ele precisa ter um valor? Para que ele possa, né? Para que ele possa, como é que a gente diz assim, criar, né? Ser criado um tom de cinza para ele. Esse conjunto de tons de cinza, ele vai produzir, né, uma imagem na nossa tela baseado com o número de pixels que a nossa imagem terá. Certo? Então, eu posso ter métodos de imagem que já trabalham com um padrão de matriz fixa, ou eu posso estar trabalhando com um método de imagem que possa trabalhar, permitir que o operador trabalhe com uma matriz variável, né? De acordo com o tipo de exame, de acordo com a estrutura que ele quer adquirir. Anatomias menores requerem matriz mais altas, anatomias maiores a gente pode trabalhar com uma matriz mais baixa.